Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O brasileiro pegou mais dinheiro emprestado no ano passado, apesar dos juros altos. O volume de empréstimos para pessoas físicas e jurídicas em 2024 cresceu quase 11%, isso na comparação com o ano anterior. O levantamento do Banco Central mostra que os brasileiros recorreram mais ao crédito em 2024, mesmo com as taxas de juros elevadas. No total, o sistema financeiro concedeu 6 trilhões e 400 bilhões de reais em empréstimos. O destaque foi para o crédito destinado às pessoas físicas, que registrou um aumento superior a 12% em relação ao ano anterior. Mas o que explica esse crescimento? Por que os juros altos não foram um obstáculo para quem precisou de crédito? E de que forma a redução do desemprego e o aquecimento da economia influenciam nesse cenário? Para entender melhor esse tema, o JR 15 Minutos de hoje convidou o Renan Silva, professor de Economia do IBMEC Brasília. Olá, professor, seja bem-vindo. Olá, Fara. Agradeço o convite. É sempre uma honra poder atendê-lo. Prazer é todo nosso. Quem nos acompanha nessa conversa é Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record. O Emerson, o volume de empréstimos para pessoas físicas e jurídicas cresceu quase 11% na comparação com 2023. Os índices de inadimplência têm acompanhado esse aumento? Olá, Fara. Oi, professor Renan. Fara, mesmo com o crescimento no volume de empréstimos, a inadimplência fechou 2024 em queda, registrando um recuo de 0,3%. Professor Renan, a redução na inadimplência sinaliza uma melhora na saúde financeira de famílias e empresas ou existem outros fatores que explicam esse cenário? Olha, de fato, nós observamos uma melhoria da inadimplência no decorrer de 2024, mas nós temos que separar essa observação em algumas etapas. No início de 2024, o cenário era completamente outro, né, com relação à análise de risco por parte das instituições financeiras, dos bancos. No início de 2024, esperava-se uma queda da taxa Selic, mas essa análise no início de 2024 levou os bancos a aumentarem a concessão de crédito. Então, além da demanda reprimida que nós tínhamos por parte das famílias, e nós sabemos ali que foi um período duro de Covid e pós-Covid e aumento de inadimplência. Então, se a gente puder observar, então há uma curvatura realmente no início do ano e os bancos voltam a emprestar tanto para as pessoas físicas como para as pessoas jurídicas. E no meio e do decorrer do ano, nós verificamos então ali a melhora então da taxa de desemprego e também melhora da renda. O endividamento da família, que é crônico, ele está em patamares assim recordes, mas vamos dizer assim, parou de piorar. Então isso realmente foi aquela combustão, né, para que as concessões de crédito aumentassem. Então dessa forma a gente tem ali essa recomposição então desses ativos dos bancos, né, os quais são o principal fonte de renda dos bancos. Agora, o cenário, por agora, ele vem se alterando. Então, agora nós chegamos já a uma taxa de 13,25% de Selic. A atividade econômica é notória que ela já está, né, declinando, desacelerando, melhor dizendo. E então, esse cenário talvez não vá se repetir em 2025. A taxa terminal para 2025 da Selic gira em torno de 15% a 15,5%. O Banco Central já encomendou, né, o próximo aumento de 1% da taxa Selic na próxima reunião, em março. E isso, com certeza, vai ter uma redução da atividade econômica. Professor, os juros cobrados variam de acordo com a finalidade do crédito? Quais fatores influenciam as taxas para financiamentos de imóveis, veículos e outros tipos de empréstimos? Olha, então, o crédito, a taxa de crédito, na verdade, ela é dada conforme a percepção de risco que os bancos têm, né, dos seus tomadores.
O que acontece no mercado de crédito é que quanto menos burocrático for esse crédito, ou seja, quanto mais facilidade você tem para pegar o crédito, né, mais alta é a taxa de juros. Então por exemplo, um cheque especial, você tem lá um cheque especial disponível, não tem garantias reais, então a facilidade é alta e a taxa é muito alta, hoje já acima de 100% ao ano. A mesma coisa com o cartão de crédito rotativo, né? Se você entrar no rotativo do cartão de crédito, é um crédito disponível, né, com pouca análise de crédito, e a taxa é astronômica, hoje já beirando os 450% ao ano. Os financiamentos para imóveis, eles realmente têm as taxas menores, em razão justamente de um risco menor, porque o imóvel fica como garantia real para o empréstimo, fica alienado à instituição financeira. Assim também acontece com o automóvel, por exemplo, principalmente o automóvel zero, né, cujas montadoras também acabam financiando. Então, isso que determina basicamente a taxa de juros. E também a questão do risco Brasil e taxa Selic, que acabam dando uma tendência para esse comportamento também das taxas de crédito. Professor, o crescimento do crédito para pessoas físicas superou o das empresas. Isso sugere que os empresários ainda estão cautelosos em relação a novos formatos de crédito? E quais setores da economia mais recorrem a empréstimos? Então, o empresariado, né, ele também tem ali a análise de cenário econômico. Então, na medida que você tem uma nova onda de consumo por crédito, mas você tem pouco investimento, eles sabem que isso é pouco sustentável e que lá na frente você pode encontrar uma família muito endividada e inadimplente. Então, eles contêm os investimentos para a expansão, né, e por isso é chamado ali o hiato inflacionário. Quer dizer, você tem o PIB efetivo acima do PIB potencial, e lá na frente você vai ter inadimplência. É isso que é a leitura do empresário. Então, ele reluta em pegar um empréstimo novo, né? Agora, as linhas mais procuradas pelos empresários ainda é aquela linha de capital de giro, né, que é para justamente fazer o giro, né, da empresa, do seu operacional, da sua produção. E os empréstimos de longo prazo, eles já advêm ali do BNDES e tal. Esses estão mais comprimidos ainda, por causa dessa perspectiva futura, né, principalmente com relação à elevação da Selic e redução da atividade econômica ainda nesse primeiro semestre. O crescimento do crédito é um sinal positivo para a economia ou pode representar um risco de endividamento excessivo a longo prazo, professor? Então, o aumento do crédito, ele é saudável quando você tem uma perspectiva de crescimento da atividade econômica. Isso agora mudou em relação ao início de 2024. Agora, qual que é a perspectiva início de 2025? Taxas de juros mais altas, redução da atividade econômica e do investimento, né, e, por consequência, o risco de inadimplência fica muito maior. Então, você acelerar o crédito agora, né, como foi anunciado recentemente que vão liberar o crédito consignado para os entes privados, por exemplo, é muito perigoso porque denota maior inflação e maior risco também da inadimplência, ok? Dado que os investimentos não são mais compatíveis com a aceleração da atividade econômica. A atividade pode reduzir, o desemprego pode aumentar e a inadimplência é praticamente inevitável mais para frente. Então, a aceleração do crédito, nesse momento, passa a ser perigoso. Em 2024, o cenário era um pouco diferente. Existe uma projeção para os próximos meses, professor Renan? A gente pode esperar aí uma desaceleração ou a tendência é que o volume de empréstimos continue crescendo em 2025? Eu acredito que já agora, no primeiro trimestre, a gente deve observar uma desaceleração, em razão realmente dessa intenção do Banco Central continuar subindo a taxa Selic, e isso já faz com que você tenha maiores riscos de inadimplência. Então, os bancos, de forma precavida, eles começam gradativamente a reduzir a expansão
do crédito com esse receio relacionado às novas taxas e à capacidade de pagamento da população dentro desse novo ambiente que deve ser um ambiente de desaceleração da economia. Os bancos e instituições financeiras flexibilizaram as condições para a concessão de crédito ou ampliaram ofertas para atrair mais clientes? Como isso pode ter influenciado esse crescimento no volume de acordos, professor? Olha, então, essa análise é um pouco delicada, porque o que eu percebi foi que os bancos, na verdade, a partir de janeiro de 24, eles fizeram uma recomposição das suas carteiras de crédito, que é uma fonte de receita muito importante. Essas carteiras estavam muito comprimidas, como eu expliquei, em razão do período de pandemia e pós-pandemia. Então, vamos dizer assim, eram carteiras que estavam um pouco subjugadas, sendo que é a atividade principal do banco. Então, com maior confiança, no início de 24, houve uma recomposição dessa expansão, que eu acho que agora passa a ser mais comedida, em razão desse cenário mais austero. Então, eu vejo realmente uma tendência de estabilização nesses patamares e até mesmo uma redução, eu imagino, porque as taxas de juros estão muito altas. Uma eventual queda dos juros nos próximos meses poderia tornar o acesso ao crédito ainda mais fácil? Quais seriam aí os impactos de uma possível redução na taxa básica de juros? Então, sempre que a gente tem a perspectiva de redução da taxa Selic, realmente o crédito ele fica mais interessante para as instituições financeiras e para as pessoas também tomadoras. As taxas ficam mais palatáveis, vamos dizer assim, e o risco de inadimplência menor, né? O agravante agora no momento é que nós não temos essa perspectiva de redução da Selic. Ao contrário, né? As projeções para a Selic final de 2025 são pelo menos 15%, segundo o relatório Focus, ou até 15,50%, 15,75%, segundo algumas instituições financeiras. Mas, sim, sempre que você tem essa perspectiva de queda de juros, por exemplo, mediante um equilíbrio fiscal, que tanto é cobrado, aí sim você tem maior motivação de ambas as partes, dos bancos concederem mais crédito e também das pessoas tomarem mais crédito. Mas com esse grau de austeridade, eu acho um pouco improvável que isso aconteça. Professor, com acesso mais fácil ao crédito, muitos consumidores acabam pegando empréstimos sem um planejamento adequado. Quais são os principais erros que as pessoas cometem ao contratar esse tipo de serviço? Olha, de fato, esse é um problema relacionado à educação financeira, né? Perfeito, que vem melhorando no Brasil, mas ainda deixa muito a desejar. Não podemos esquecer que nós estamos, né, já há muitos anos na sociedade do consumo, e o impulso pelo consumo envolve até algumas questões comportamentais e algumas questões emocionais. Então, realmente, o maior erro ao tomar o empréstimo por parte das famílias é justamente aquela compra por impulso, né? E esse impulso, ele geralmente vem de algum desconforto emocional. Tá? Ele vem de um desconforto, pode ser uma euforia por uma grande alegria, e você se sente motivado para comprar alguma coisa, né? Ou até mesmo alguma coisa que trouxe alguma angústia, alguma tristeza também, e a pessoa quer ter um momento de prazer ao comprar e acaba descontando no consumo. Então, esse controle emocional somado ao controle, né, financeiro, familiar, né, orçamento familiar, ajudam muito, mas principalmente nesse período de taxas de juros altos, é muito importante ter esse controle emocional e controlar os impulsos pelo consumo não planejado. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição e eu agradeço a participação e os esclarecimentos de Renan Silva, professor de Economia do IBMEC Brasília. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Luiz Fara, e fico à disposição para uma próxima ocasião. Será sempre bem-vindo. Eu agradeço a presença também do repórter do Jornal da Record, Emerson Ramos. Valeu, Emerson. Obrigado, Fara, e agradeço também ao professor Renan pela entrevista. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos sempre no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas plataformas de streaming.
Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!